bem-vindos à minha casa para mais um episódio deste nosso podcast Regresso a Casa. Nesta temporada, mais um episódio do Deixa que eu leio. Hoje trago-vos mais um livro. Mas antes de falar deste livro, que eu gosto muito, vou falar-vos da importância do assunto deste livro. Quando falamos em parentalidade e em educação, não podemos deixar de fora as escolas. Não porque sejam mais importantes, não porque os papéis se invertam e que não saibamos quais são os papéis, ora de um lado, ora de outro, mas porque têm de estar alinhados em algumas das zonas, chamadas zonas cinzentas. No lar temos a nossa função bem definida. Na escola também tem a sua função bem definida. Mas imaginem o que é os nossos filhos migrarem diariamente, 5 dias em 7 numa semana, de um lado para o outro, em que os mundos estando desalinhados, os nossos filhos começam a ouvir coisas completamente diferentes. E completamente diferentes que a eles não lhes faz sentido. E ao não fazer sentido, eles entendem tudo, têm muito mais flexibilidade mental do que nós, digo eu. Mas a maioria tem. De certeza que não vão encontrar essa paz, essa forma de passar de um lugar para o outro sem grandes abanões. E é por isso que temos que acompanhar o que as escolas fazem e as escolas também, no seu cota-parte de esforço, acompanharem como é que se vive hoje em dia nos ambientes urbanos, nas pequenas cidades e vilas e em aldeias mais rurais. São vivências diferentes e a escola tem que saber adaptar-se, ora a uma, ora a outra. E é por isso que eu vos trago aqui este livro de Rui Correia, chama-se Cá Dentro. E eu tenho que dizer, porque o conheço, ele tem a mesma editora que eu, o Rui Correia é professor de História e já foi vencedor do Global Teach Prize Portugal. Isto diz muito dele e da forma fora da caixa com que ensina e com que cativa alunos durante o ano letivo para uma disciplina que tipicamente ou se ama ou se odeia. Um bocado como a matemática e o português. Mas sim, é uma disciplina fraturante e ele nunca fui aluno dele, como é óbvio, mas ele, ao que parece, e pelos prémios que vai acumulando, faz isso de uma maneira, de tal forma que os alunos se interessam bastante pela história, bastante pelas aulas dele, mas principalmente, que é o que ele afirma, saem de lá maiores, saem de lá a usar aquilo que aprendem e a correlacionar aquilo que aprendem com a vida atual e até o que possam esperar da vida que aí vem. E neste livro há várias coisas interessantes antes de eu ler uma parte do capítulo, mas no fim do livro há testemunhos de alunos que contam episódios que viveram entre a família e a escola e, curiosamente, alguns desses alunos até relatam que ao longo de 3, 4 anos que estiveram, ou 3 anos que tiveram no secundário, por exemplo, que passaram por 4 episódios, lembro-me de uma das alunas, 4 episódios fraturantes, e que só um deles é que a escola teve noção de que ela estava a passar por eles. Então, acontece aqui um alçapão entre a escola e o lar, que eles ficam isolados sozinhos e que nós ficamos aqui a desejar que tenham amigos à altura para que não fiquem completamente desamparados nisso de se reencontrarem, porque é aí nessa zona cinzenta que muitas das vezes eles tomam decisões que os afeta para a vida e nem sempre são as decisões mais acertadas. E num dos capítulos chama-se Calculadora, os pais e as notas. Se bem que não é bem por aí que isto vai. A escola precisa desesperadamente dos encarregados de educação, mas não faz ideia do que fazer com eles. Vejamos um exemplo concreto que se aplica a muitas escolas deste país.
Nenhuma direção escolar alguma vez pretere um contributo estável de pais e encarregados de educação. A sua presença nos órgãos mais importantes e representativos da comunidade escolar é entendida como nuclear ao projeto educativo. Até aqui, teoria, estamos todos de acordo. Os professores repetem vezes sem conta que, sem os encarregados de educação, nenhum processo educativo pode correr bem ou correr ao seu melhor. Na verdade, é trivial sustentar que a educação faz em casa e que, sem ela, nada é feito. É também muito frequente vermos alguns cismas entre pais e professores. Em alguns casos, sempre muito badalados, chega-se mesmo a vias de facto. E depois segue-se o desfile de indignações e de reclamações. Na realidade, o que acontece é que, no meio de grandes e recíprocas certezas absolutas, de parte a parte, aquilo que vemos é pais carregadinhos de razão a combater professores carregadinhos de razão e vice-versa. No meio da refrega andam mudos os miúdos, como bolas de ping-pong pisadas no chão. Formatos de conselhos de turma, com assento de encarregados de educação, ampliam esta ilusão de participação. Conta-se pelos dedos o número de vezes que um representante de encarregados de educação de um conselho de turma pediu a uma escola que lhe cedesse uma sala para se reunir regularmente com os restantes encarregados de educação. Que ele, claro, tem de representar e deve representar da melhor maneira. De resto, seria interessante verificar quantos encarregados de educação acham que deveriam ser convocados por um representante dos encarregados de educação para ir à escola. Felizmente, as novas tecnologias e redes sociais vão construindo o seu caminho para uma maior articulação entre pais e encarregados de educação, sem o tal consumo excessivo de tempo. E esse mundo virtual é bastante eficaz e pode constituir um formato de participação cívica no acompanhamento dos seus educandos. Um dos maiores desafios da escola na atualidade é o estabelecimento de uma cumplicidade com os encarregados de educação na formulação de novos formatos de avaliação. Conhecedores atentos dos mecanismos de progressão nos estudos, os encarregados de educação foram desenvolvendo um olhar muito crítico e permanente em relação à formulação e aplicação de critérios de avaliação que permitam aos seus educandos atingir objetivos académicos. Sempre este stress dos objetivos académicos. Naturalmente, esta familiaridade com a faceta classificadora do trabalho docente é sempre bem-vinda, mas tem ao mesmo tempo contribuído para o estabelecimento de um equívoco basilar. E esse equívoco prende-se com a absoluta inadmissibilidade de qualquer subjetividade no processo de avaliação. Diligenciando para que os seus educandos possam ter as melhores classificações possíveis, os encarregados veem-se forçados a escrutinar e a prescrutar todos os movimentos dos professores que, em matéria de classificações, possam não ser solidamente assentes em alvenaria docimológica. Uma coisa de pedra e cal. Ciência na avaliação. Estabelece entre o professor e encarregado de educação uma incontrolável relação de suspeição. Motivada por esta urgência, muito apaixonada, as mais das vezes em assegurar que as notas do educando são as necessárias para o desejado prosseguimento de estudos. Para isso, o encarregado de educação é compelido pelo próprio sistema a manter uma espécie de contínua vigilância e exégese inquisicional que remova do processo avaliativo qualquer vestígio de subjetividade. De calculadora em punho, lá vem a calculadora, tudo o que possa não ser matematicamente sustentado pela apreciação de um classificador será arrebatadamente disputado e contestado, vezes sem conta.
dando lugar a recursos e a reapreciação de notas, quase sempre em benefício dos estudantes e em prejuízo de uma relação benigna entre os diversos agentes educativos. Aqui a fazer lembrar que estamos numa tendência de os nossos filhos têm que passar, mesmo que não saibam assim o suficiente para passarem. Mas isso, da qualidade da avaliação, o livro fala muito mais à frente. No entanto, salvo raras exceções, está mais do que estabelecida a convicção perante a qual todo o processo avaliativo, transversal e longitudinalmente contínuo, se caracteriza por um complexo sistema onde a subjetividade desempenha um desejável e poderoso papel. De resto, essa subjetividade é sempre bem acolhida pelos encarregados de educação, se da sua aplicação resultar a única coisa que importa, que é uma classificação melhor para o seu educando. Não se conhecem recursos para baixar as notas de um estudante porque determinado critério de avaliação foi considerado excessivamente subjetivo. No ensino secundário, este problema assume especial e natural acuidade. Os miúdos preparam-se para entrar na universidade e as classificações do secundário são muito relevantes para a determinação da classificação que as universidades decretam como mínimas para entrar num determinado curso. A irredutibilidade dos encarregados de educação face à forma como os seus educandos são avaliados é compreensível. Estabelecendo-se uma lógica rudemente darwiniana no acesso à universidade, o dogma da inviolável objetividade docimológica torna-se o palco de grandes lutas administrativas entre a casa e a escola. Justamente as duas entidades que deviam estar solidamente unidas na afirmação de uma avaliação que atenda a todas as dimensões, objetiva e subjetiva, do desempenho de um jovem, que são aquelas que se preparam para viver em conflito aberto. E todo o agente educativo o sabe. Nada de bom nasce quando pais e escolas estão desavindos. Por seu turno, o professor vive num constante estado de alerta. O que não teria qualquer problema se esse estado resultasse de um escrutínio que fosse imparcial e equitativo. Mas não é. Nem pode ser. O que motiva um encarregado de educação não é o caráter equitativo da avaliação. O que o motiva é uma compreensível parcialidade, a de não permitir que se ponha em risco um futuro e, nesse caso, fazer compulsivamente o que for necessário para subir a nota do seu educando e, assim, permitir o acesso ao curso desejado. Percebe-se assim que, na verdade, nada opõe um encarregado de educação a um professor. Ambos desejam o mesmo, que o estudante prossiga os estudos que deseja. No entanto, o divórcio entre ambos torna-se inevitável. A legislação determina uma grande amplitude para a aplicação de critérios de avaliação que são eminentemente subjetivos. E o professor aplica-os de acordo com a sua visão pessoal. Pessoal e sentida, porque é o professor que lá está todos os dias com os nossos filhos. Necessariamente, mas também necessariamente distinta da de outro professor do mesmo grupo disciplinar, como é óbvio. Subjetividade. É factual e sem excessivos relativismos que o empenho de um estudante não se mede apenas por uma estatística matemática, assim como as atitudes e os valores não se podem cingir a critérios que não sejam subjetivos e divergem de avaliador para avaliador. E o pior que se pode fazer é, por um lado, considerar estes fatores indesmentivelmente capitais para o futuro dos jovens e, logo a seguir, reduzir o peso que assumem no cômputo final da classificação de frequência. Ou então, subverter esta ponderação, atribuindo um peso gigante a um exame que necessariamente submerge
e desmerece o trabalho, o empenho e a prática continuada e devidamente documentada de um estudante ao longo de 3 anos, dando primazia a um êxito ou desaire momentâneo que resulta do que ele conseguiu fazer em apenas 2 horas ou 3 de um exame e fazendo depender do seu estado emocional e físico até no dia desse exame. Um livro espetacular, cá dentro, ele sendo professor está a falar da escola. Rui Correia, aconselho vivamente. Até uma próxima.